Foi que foi. Deixa eu abrir o slide aqui para vocês. O código da sala de gel não abre. Manda uma mensagem. Manda mensagem pro Cristiano. Tá? Manda mensagem pro Cristiano. Eu só aceito aqui, eu não consigo colocar ninguém. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, olha só. Como eu disse, o conteúdo da próxima aula é um conteúdo sobre geografia urbana, beleza? Na última aula nós vimos sobre a industrialização brasileira, as características da região sudeste. Joguei o slide lá para vocês no grupo, vocês vão passar o conteúdo para o caderno e dar uma estudada. Falei que para vocês darem uma lida também nas outras regiões e que hoje a gente trabalharia alguns exercícios. Eu coloquei 20 questões para a gente trabalhar hoje, tá? Começando por questões sobre industrialização, que foi o último conteúdo que a gente viu. E aí a gente aproveita para tirar algumas dúvidas, fazer uma revisão e na próxima aula, ou ainda hoje, eu começo a falar sobre urbanização no Brasil, beleza? Outra coisa, não esqueçam de resolver a lista de exercícios que eu joguei lá no grupo, a Tamires já está resolvendo, tá? Então vamos lá, eu vou ler o enunciado da questão com vocês, beleza? Deixa eu só acertar aqui, ó. Eu vou ler o enunciado da questão e aí eu deixo vocês colocarem a resposta aí no chat. Então você marcou A, bota A, marcou B, bota B, vai botando, conforme vocês forem resolvendo, vai botando aí no chat para eu saber se vocês estão acertando ou errando, se vocês estão conseguindo resolver o exercício, para eu ter noção. Então vamos lá, primeira questão. Durante o ciclo do café, o principal tipo de indústria encontrada no Brasil, responsável por 70% da produção industrial nacional, era a... Qual é o tipo de indústria que existia aqui no Brasil, né, no início do ciclo do café, no início e no fim, né, até 1930? Qual é a principal indústria que existia aqui no Brasil? Bota a resposta de vocês aí no chat, por favor. C, todo mundo C, né? Tamires, já foi? Todo mundo C? Alguém marcou diferente? Alguém tá fazendo ainda? Deixa eu ver. Acho que entrou mais alguém aqui, ó. Lucas. Tá na dúvida, né, Tamires? Lucas entrou agora. Vamos lá. Vou colocar a resposta para vocês. E aí a gente faz uma revisãozinha básica. Olha só, resposta certa aí, C, tá? Resposta certa, Charlie. E o que acontece? Lembra que antes do surto industrial no Brasil, a industrialização brasileira, ela se inicia em meados do século XIX, beleza? A indústria no Brasil, ela começa a crescer em meados do século XIX. Só que em 1930, com Getúlio Vargas, a indústria brasileira ela começa a bombar. Getúlio Vargas, com aquela política nacionalista de defender a indústria nacional, incentivar a indústria brasileira, ele começa a investir na indústria de base. A indústria de base ela é uma característica no Brasil a partir de 1930, com o governo Getúlio Vargas. Só que antes de Getúlio Vargas, ainda no ciclo do café, a principal indústria que existia aqui no Brasil era a indústria alimentícia, a indústria de alimentos. E a indústria de alimentos ela é classificada como uma indústria de bens de consumo não duráveis. Por que esse tipo de indústria predominava no Brasil? Porque a indústria de bens de consumo não durável, ela não requer, pelo menos lá no início do século XX, ela não requeria um grande volume de dinheiro.
Você não precisava de um grande capital para investir na indústria de bens de alimento, bens de consumo não duráveis. Então essa era a principal indústria que existia no Brasil, né, no ciclo do café. Lembra disso no dia da prova, beleza? E aí vem Getúlio Vargas, aí sim investe na indústria de base. Beleza, e aí no governo JK, lembra que eu falei do tripé econômico do governo JK, o tripé industrial? Falei que durante o governo JK ele vai dividir 3 setores, né, da indústria, 3 tipos de indústrias basicamente, e cada tipo de indústria recebe dinheiro de um lugar diferente. Então, no tripé industrial do JK, a indústria de base e a indústria de bens de capital, como a indústria de maquinários, quem investia nessa indústria, na indústria de base, durante o governo JK, quem era responsável por investir nesse tipo de indústria? Coloca aí para mim. Quem investia na indústria de base durante o governo JK? Alguém lembra? Durante o tripé industrial. Quem investia? Quem era o órgão responsável, o setor responsável? Capital Nacional. Perfeito, Vitor. A indústria de bens de consumo não duráveis, como o do setor alimentício. Quem investia no tripé industrial de JK? Quem investia? Capital privado nacional, perfeito. E quem investia no setor de bens de consumo durável agora? Quem era o órgão responsável? De onde vinha o dinheiro que investia nos bens duráveis durante o tripé industrial? Capital privado externo. Show de bola. Então, pelo que parece, vocês já estão conseguindo, né, identificar da onde vinha o investimento em cada tipo de indústria. Atualmente, nós continuamos a ter essa característica do Estado, o capital estatal investir na infraestrutura. Ainda é uma característica muito marcante atualmente. Beleza? Então, questão número 1, resposta certa, Thiago. Questão número 2. A Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, questãozinha da ESA, recebe o minério de ferro a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fica lá em Volta Redonda, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Ela recebe o minério de ferro da onde? Marca aí para mim a alternativa. Vitor foi de A, Fernanda de A, Tamires de A, Bianca, todo mundo A? Todo mundo A? Beleza, olha só. Eu não sei se os outros meninos vão responder. Vamos lá então. Resposta certa aí, ó. Alfa. Beleza? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, ela produz aço. Tá? Se a prova da ESA perguntar, a siderurgia produz aço. E a ESA uma vez perguntou quais são as matérias-primas utilizadas na produção do aço. A siderurgia utiliza basicamente 3 matérias-primas. E a ESA perguntou isso. Quais são as 3 matérias-primas utilizadas pela siderurgia para a produção de aço? Primeiro, ferro. Tá? Para você produzir o aço, você precisa de ferro como matéria-prima. Além do ferro, você tem a adição do carbono, que vem do carvão mineral. Então, outra fonte utilizada aí na produção de aço. Além do ferro, carvão mineral, de onde você extrai o carbono. Além do ferro e do carvão mineral, você tem o manganês. Então, a CSN, que fica em Volta Redonda, para produzir o aço, ela precisa de ferro, carvão e manganês. Beleza? O ferro vem principalmente do quadrilátero ferrífero. E a mesma coisa em relação ao manganês.
O quadrilátero ferrífero, ele é o maior produtor de ferro do Brasil, tá? Quadrilátero ferrífero lá em Minas Gerais. Agora, se a prova dessa perguntar a maior reserva de ferro, fica no quadrilátero ferrífero também? Ou é apenas a produção que fica lá? A maior produção é no quadrilátero ferrífero. Agora, se a prova dessa perguntar reserva, maior reserva fica lá na Serra dos Carajás, no estado do Pará. Beleza? Lembra disso. Produção de ferro, a maior, quadrilátero ferrífero. E o quadrilátero ferrífero que fica em Minas Gerais, ele transporta esse ferro até a CSN através de uma ferrovia. Alguém lembra, eu falei disso na aula passada, alguém lembra o nome da ferrovia utilizada para transportar o ferro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro? Nome da ferrovia. Alguém lembra? Estrada de Ferro Central do Brasil. Perfeito. O ferro que chega até a CSN para produzir o aço, que vem do quadrilátero ferrífero, ela vem pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Show de bola? Então, resposta certa aí. Alfa. Mais uma perguntinha aí. A região conhecida como ABCD paulista se constitui na espinha dorsal da indústria automobilística brasileira. Cada uma das letras significa determinada cidade. O C indica o C do ABCD paulista. Representa qual cidade de São Paulo? Todo mundo? D, show. Aqui, ó. Resposta certa. Alfa. Beleza? São Caetano do Sul. Antigamente, a gente chamava só de ABC Paulista. É onde você tem a maior concentração automobilística do Brasil hoje, tá? A maior concentração de indústria de automóveis fica lá no ABCD Paulista. Mas antigamente era chamado de ABC. Por que ABC e não ABCD? Porque nós temos 3 cidades com nomes de santo e aí era chamado de ABC. E era nessas cidades, nessa região que você tinha, e ainda tem, a maior produção automobilística. Então você tem Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e o D de Diadema. Não tem o nome de santo, então por isso não entrava nessa classificação. Só que recentemente, por conta da expansão da produção automobilística em Diadema, ele começou a participar dessa nomenclatura aí. Então essa questão bem objetiva, típica da ESA, te perguntando aí qual é a cidade que começa com C desse ABCD paulista aí. Outra coisa, por que o ABCD paulista tem uma grande concentração automobilística? Por que na Nova Iguaçu? Por que foi ser justamente a região do ABC paulista? 2 motivos básicos. A região do ABC paulista tem um grande mercado consumidor. Se você produz a mercadoria, você precisa vender essa mercadoria. E ali na região do ABC paulista, você tem uma grande aglomeração populacional. Beleza? É o mercado consumidor, pessoas que podem consumir o produto que você produziu. Então essa é uma característica do ABCD paulista e um dos motivos que fizeram com que a concentração automobilística se localizasse e ainda se localize lá. Concentração do mercado consumidor. E o outro motivo, a questão da ferrovia. As indústrias automobilísticas lá no ABC paulista, eles ficam ao redor das ferrovias. Por que é importante você estar ao redor das ferrovias? Porque aí você consegue exportar a sua mercadoria até os portos, você consegue mandar a mercadoria pelo trem, né, até o porto de Santos, principalmente. E ao mesmo tempo, se você quiser importar um maquinário,
você consegue importar esse maquinário pelo Porto de Santos e depois levar esse maquinário do Porto de Santos pela ferrovia até a sua indústria no ABC Paulista. Então, essa aglomeração populacional e da ferrovia, da malha ferroviária, foi um fator muito importante para atrair as indústrias automobilísticas no ABC Paulista. Show de bola? Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse conteúdo, ou qualquer outro sobre industrialização? Tá dando para acompanhar? Tudo certo, né? Beleza. Vamos lá. Outra questãozinha. Qual foi a primeira região do país que recebeu um programa governamental para acelerar a industrialização e diminuir as desigualdades regionais? Qual foi? Bota aí. B, C... Não, todo mundo B, né, na verdade. B. Todo mundo, né? Olha só. Resposta certa aí. B, né? Nordeste. Com o lance da Sudene. Isso aí, Tamiri. Show de bola. A gente estudou, né, a industrialização do Brasil e a gente viu que os presidentes, eles priorizaram a indústria no Sudeste. Né? Até hoje, o Sudeste possui a maior concentração industrial do país, beleza? Por questões históricas, por questões econômicas, e a prova da ESA pode te perguntar sobre isso. Por que que o Sudeste até hoje possui a maior concentração industrial do país? Aqui no Sudeste você teve acúmulo de capital em São Paulo, acumulou muito dinheiro aqui no Sudeste por conta do café. Já que o dinheiro está aqui, acaba que é aqui no Sudeste que recebe boa parte dos investimentos. Então, acúmulo de capital por conta do café. Outro motivo, concentração das ferrovias. Beleza? As ferrovias estavam concentradas no Sudeste para escoar o café do interior de São Paulo até o Porto de Santos. Então, essas ferrovias acabam sendo suporte para a indústria. Como você tem a maior concentração aqui das ferrovias, consequentemente, é aqui que a indústria vai se concentrar. E o outro motivo é a mão de obra. A indústria que estava crescendo em 1930, ela precisava de trabalhadores. Não tinha muita lógica você colocar uma indústria no interior do Brasil, sendo que você não tinha uma grande mão de obra. Né? O custo para você deslocar a população até lá seria astronômico. Então, a ideia era você construir indústrias próximas a locais que já possuam mão de obra para trabalhar e para comprar. Como você tinha uma grande concentração populacional aqui na região Sudeste, esse também foi um fator de atração para as indústrias, beleza? Então, Sudeste concentra a maior parte das indústrias. Com isso, as outras regiões foram ficando isoladas, abandonadas. E aí, durante o governo JK, foi criado a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E o objetivo da SUDENE, isso caiu na prova dela tem 2 anos, o objetivo da SUDENE é diminuir as desigualdades regionais, já que agora você está levando investimento para o Nordeste. Ao longo do tempo você diminui um pouco essa diferença econômica entre o Nordeste e o Sudeste. O SUDENE foi o primeiro, mas não foi o único. Tá? Depois da SUDENE, houveram outros programas regionais de desenvolvimento econômico. Então você tem SUDAM, que existe até hoje. Você tem a SUDECO, SUDESUL, CODEVASF, beleza? Criados posteriormente pelo governo militar. Então, uma outra questão aí, ó. Ao contrário do que presenciamos, no momento nos anos 40, o Estado brasileiro teve importante papel no processo de industrialização. A sua principal intervenção foi na indústria, lá nos anos 40. Qual era a indústria dos anos 40? Que recebia, né, consequentemente, maior investimento.
Todo mundo de E, beleza. Fernanda de D. Vamos lá na resposta? Resposta é a ECO. O que não é a D, o Fernando? Olha só. A indústria de alimentos, ela ainda é uma indústria muito forte, beleza? Só que quando falar de 1930 em diante, lembra da indústria de base como uma indústria que acaba recebendo um forte investimento do Estado. E é o que a questão está te pedindo. Olha aqui, ó. O Estado, nos anos 40, ó. Nos anos 40, o Estado brasileiro teve importante papel no processo de industrialização. Então, a pergunta é, nos anos 40, o Estado, ele investiu em que tipo de indústria? Essa é a pergunta. E aí, quando falar de 1930 em diante, você tem que lembrar que o Estado, ele investe principalmente na indústria de base. Tranquilo? Tanto é que o governo Getúlio Vargas, a pauta governamental dele era basicamente investir na indústria de base. E para que ele faz isso? Para atrair novas indústrias. A indústria precisava de uma base. Quem fornecia isso era a indústria de base. Deixa eu aceitar mais um aqui. Belezinha, Fernanda? Nossa, sim, confundi com o capital privado nacional. A gente acabou de falar sobre isso. Isso aí. Quando falar capital privado nacional, aí sim, indústria alimentícia. Beleza? Os caras acumularam muito dinheiro com o café. Capital privado é dele. Privado, não é do Estado. Aí sim é indústria alimentícia. Agora, quando falar do Estado, lembra da indústria de base. Belezinha? Show de bola, né? Vamos outro. Essa daqui, ó. No antigo quadro da divisão regional do trabalho no Brasil, São Paulo era a maior concentração industrial e que crescia mais e aceleradamente. O texto refere-se a um quadro passado. Por quê? Então, olha só. Quais são as características, tá, da industrialização em São Paulo nos dias de hoje? Ele está falando, por que é no passado? Porque hoje, qual é a característica? Faz com calma isso aí para mim. Bianca está em dúvida. Fernanda vai nascer. Vitor de C. Mais alguém, será? Rian C. Todo mundo, né? Pablo C. Beleza. Olha só. Fernanda. Eu ficaria entre C e a D. Vamos lá a resposta. Olha aqui. Resposta D de delta. Beleza? Resposta D de delta. Por que D? Olha só. Vamos uma por uma, que acho que fica melhor para fazer aquela revisão. Olha só. O texto refere-se a um quadro passado. Por quê? Na área está dizendo que atualmente São Paulo não tem mais a maior concentração industrial do país. Errado. São Paulo ainda possui a maior concentração industrial do país. O que diminuiu foi esse ritmo de concentração. O ritmo de crescimento das indústrias em São Paulo diminuiu nos últimos anos.
Mas São Paulo continua tendo a maior concentração industrial do país. Beleza? Então a A está errada por conta disso. São Paulo tem a maior concentração. B. Não há mais crescimento industrial em São Paulo? Tem crescimento industrial. Novamente, o que diminuiu foi o ritmo desse crescimento. São Paulo está saturado. Beleza? Não está totalmente saturado como nasceu, ia falar mais na frente, mas o espaço industrial de São Paulo ele hoje não apresenta mais as mesmas condições atrativas, mas continua crescendo. C. O espaço industrial de São Paulo está totalmente saturado. Por que a B, a C? Por que a C está errada? Porque está dizendo que em São Paulo não tem como crescer mais a indústria. Está totalmente saturado. Não há mais espaço. Isso é um erro. O estado de São Paulo é um estado gigantesco. E o que vem acontecendo na desconcentração industrial de São Paulo? Até colocaram aí, ó, Gabriel, as indústrias se interiorizaram em São Paulo, correto. A geografia de São Paulo ela vem sendo reformulada, beleza? O espaço industrial de São Paulo está sendo reformulado. Como que eles estão reformulando? As grandes indústrias elas estão saindo dos grandes centros urbanos principalmente, e indo para as pequenas e médias cidades do interior. Eles não deixam o estado de São Paulo, eles simplesmente saem da metrópole e vão para as pequenas e médias cidades do interior do estado, beleza? Então a gente fala que o crescimento industrial de São Paulo é relativo. O crescimento industrial ele vem diminuindo nos últimos anos, tá? Vem diminuindo e as indústrias estão se realocando, saindo da grande metrópole e indo para o interior. No quadro atual, na letra E, no quadro atual, Minas Gerais ocupa o lugar de São Paulo? Não. Em ordem, tá? Nós temos, em primeiro lugar, como concentração industrial, mais São Paulo. Em segundo lugar, Rio de Janeiro. E em terceiro lugar, vem Minas Gerais. Então, São Paulo continua liderando. Vamos para outra questão? No Brasil, o Planalto Atlântico obriga a elevação dos ventos vindos do oceano carregados de umidade. Ao encontrar camadas mais frias de ar, o vapor da atmosfera se condensa e se precipita em forma de chuva. Estas características individualizam as chuvas. Qual é o nome da chuva que ocorre no Planalto Atlântico? Basicamente isso. Qual é o nome da chuva? Vitor foi de D, Rian foi de A, Fernanda de A, Bianca de A. Mais alguém? Será? Não, né? Vamos na resposta então, né? Beleza, ó. Resposta aí, delta, tá? Delta, olha só, com calma, nós temos basicamente 3 tipos de chuva, beleza? 3 tipos de chuva. Nós temos a chuva frontal, chuva orográfica e chuva convectiva. A chuva frontal, ela se forma pelo encontro de 2 massas de ar distintas, uma quente e uma fria. Quando você tem uma massa de ar quente e se chocando com uma massa de ar fria, você tem a formação de chuva. E a chuva frontal, elas estão batendo de frente. Tanto é que quando vocês estão vendo RJTV, aparece lá, está chegando no Rio de Janeiro uma frente fria. O que ela está querendo dizer com a frente fria? Frente é avanço. Frente fria é o avanço da massa de ar fria. E no Brasil nós só temos uma massa de ar fria.
Sempre que a prova ou qualquer outro lugar falar de uma massa de ar fria atuando no Brasil, você tem que lembrar da massa polar atlântica, a MPA. E quando essa massa de ar fria, a MPA, se choca com alguma massa de ar quente, pode ser a MTA, pode ser a MEA, a MEC, MTC, qual for. A MPA se chocando com uma massa de ar quente forma chuva frontal, beleza? É chuva de frente. Nós trabalhamos isso em clima. E na aula de clima eu falei para vocês que a chuva frontal ela é muito comum em qual região do Brasil? Qual é a região do Brasil que a principal chuva que se forma é a chuva frontal? Alguém lembra? Alguém lembra? Coloca aí para mim. Qual é a região do Brasil aonde você tem a chuva frontal como predominante na região? Vitor colocou litoral nordestino, mais alguém? Não, olha só. Na região sul do Brasil, a principal chuva que se forma é a chuva frontal. Quando falar do litoral nordestino, você tem que lembrar da chuva frontal, como o Vitor colocou, principalmente durante o inverno. Agora, na região sul do Brasil, a chuva frontal ela ocorre ao longo de todo o ano. Porque ao longo de todo o ano você tem a atuação de duas massas de ar na região sul. A MPA, que é fria, e a MTA, massa tropical atlântica. Ao longo de todo o ano, a massa polar e a massa tropical atuarão na região sul e o encontro delas acaba formando aí a chuva frontal. No litoral nordestino, Vitor, você tem que lembrar da chuva frontal durante o inverno, beleza? Durante o inverno, a MPA ela chega no Brasil com mais força ao ponto de atuar até no litoral nordestino. Chega com muita força. E aí, com essa força, ela consegue chegar no Nordeste. E aí, quando ela chegar lá no Nordeste, ela vai dar de cara com a MTA. E o encontro dessas duas no litoral nordestino provoca chuva. É por isso que não é muito recomendado você viajar para o litoral nordestino, se você for curtir praia e tudo mais, durante o inverno. Porque é durante o inverno que a chuva cai. Beleza? Beleza. E aí, chuva frontal. Outro tipo de chuva. Chuva orográfica. Chuva orográfica é a mesma coisa que chuva de relevo. Tá? É quando você tem uma massa de ar úmida, chuvosa, que se choca com um relevo íngreme. Essa massa de ar pesada, carregada com umidade, ela não vai conseguir passar por esse relevo íngreme de alta altitude. Montanhas, por exemplo, grandes planaltos, a massa de ar não consegue passar. Ela acaba ficando aprisionada ali. O relevo funciona como um bloqueio. Resultado, a massa de ar ela vai conseguir subir um pouquinho, só que rapidamente perde força. E aí ela passa pela condensação na atmosfera e cai em forma de chuva. Lembrando que existe barlavento, estava até falando com a turma pré-vestibular de manhã isso, existe o barlavento e o sotavento. Nós trabalhamos isso na aula de clima. Falei que o barlavento é a parte do relevo que barra o vento, barra a massa de ar, barlavento. E é justamente nesse lado da montanha que está barrando a massa de ar que você tem um ambiente mais úmido, por conta da chuva orográfica. Do outro lado da montanha, aonde a massa de ar passa depois de perder a umidade, quando a massa de ar passa já seca, o outro lado da montanha, nós chamamos de sotavento. Beleza? Só tem vento, sotavento. Não tem umidade. E aí na questão eles estão falando do Planalto Atlântico. O Planalto Atlântico ele pega principalmente a região sudeste do Brasil, onde você tem a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra dos Órgãos, tranquilo? É o Planalto Atlântico. E qual é a massa de ar que atua ali no Planalto Atlântico, principalmente? Alguém lembra? Qual é a massa de ar que traz a umidade para o Planalto Atlântico? Show de bola, perfeito. É MTA, todo mundo acertando aí, massa tropical atlântica, show de bola.
Beleza? Então, sempre que fala dessa chuva orográfica e falar sobre o relevo do Sudeste ou o relevo lá do Nordeste, né? Falar dessa chuva orográfica, lembra da MPA. Tranquilão? E a chuva a chuva de relevo? E a chuva de verão? A chuva de verão é aquela que nós chamamos de chuva convectiva. Beleza? Chuva convectiva. Como que se forma a chuva convectiva? Você tem um aquecimento da superfície ao longo do dia, o Sol agindo sobre a superfície aquece essa superfície e da superfície você tem aquela elevação do vapor, ascensão do vapor. E essa ascensão do vapor ao longo do dia, se concentrando na atmosfera, ela acaba resfriando, passando pela condensação posteriormente e caindo em forma de chuva. Esse tipo de chuva, chuva convectiva de verão, é muito comum nas áreas mais quentes do Brasil. Tranquilo? Nas áreas onde a incidência solar é maior. E aí lembra logo do clima equatorial e do clima tropical. Beleza? Equatorial porque está próximo da linha do Equador, então a incidência solar é maior nessas áreas. E na faixa tropical, pega do Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, até o Trópico de Câncer, no hemisfério norte. É nessa faixa que você tem, principalmente, a ocorrência da chuva convectiva. Outra questãozinha aí, ó. Tipo climático que possui as mesmas características básicas do clima tropical. Beleza? É um clima que se parece muito com o clima tropical, apresentando, entretanto, médias de temperatura mais baixas, podendo gear forte em certos locais, como Petrópolis e Campos do Jordão. Então, Petrópolis e Campos do Jordão, qual é o clima dessas áreas aí? Ok, Fernanda foi de C, Tamires foi de C, Bianca de C, Rian, maioria de C, né? Vitor. Tudo bom, será que tem mais alguém? Isso aí, C, olha só. Resposta. Não precisa ser muito inteligente para acertar isso daí, né? Porra, você está em uma área de alta altitude, Petrópolis, região oceânica, Campos do Jordão. Qual o fator climático que vai incidir sobre essa área? A altitude. Então, o nome do clima, clima tropical de altitude. Beleza? Durante o inverno, a temperatura cai um pouco mais, e aí você pode ter a ocorrência de geadas. Lembrando que durante o inverno você tem a atuação da MPA, massa polar atlântica. Então, você já está em uma área de alta altitude. Só esse fator já é suficiente para diminuir a temperatura. Além de você estar em alta altitude, durante o inverno você ainda tem a atuação da MPA, massa polar atlântica, que baixa ainda mais a temperatura. Só lembrar desse fator climático na hora de responder a questão. Outra questãozinha. O fato de ser o clima da região sul do tipo subtropical é explicado. Por que o clima da região sul é do tipo subtropical? O que explica isso? Marca aí pra gente. Todo mundo de D, né? Já vou te responder já, tá, Fernando? Todo mundo de D, né? Show de bola, olha só. Vamos na resposta? Resposta certa, D de delta. Vocês estão bem. O que acontece? O clima subtropical, ele recebe esse nome pela sua posição geográfica, né? Sub é abaixo.
subtropical abaixo do Trópico de Capricórnio. Beleza? Então, a região sul do Brasil, além do extremo sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, possui o clima subtropical. Alguém lembra o grau de latitude do Trópico de Capricórnio? Alguém lembra? Qual o grau de latitude do Trópico de Capricórnio? Alguém lembra? Lembrando que a latitude vai de 0 a 90, beleza? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Isso aí, Bianca, show de bola. 23 graus negativos, beleza? Menos 23 é porque está no hemisfério sul. Se fosse trópico de Câncer, no hemisfério norte, aí era só colocar 23. Perfeito. Trópico de Capricórnio, ele pega 3 estados no Brasil, tá? Só para a gente dar uma lembrada. São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, tudo que estiver abaixo de 23 graus de latitude possui o clima subtropical. Então, o clima subtropical recebe esse nome pela sua posição geográfica. Por isso, a resposta certa aí é a D de delta, né? Já ia falar de C. D de delta. Respondendo a Fernanda. Professor, sobre a última questão, aqui no Sudeste, no verão, se sobrepõem as chuvas orográficas ou frontais? Depende, Fernanda. Se você for para as regiões de altitude, né, para as regiões serranas, aí a chuva que vai predominar lá ao longo do ano é a chuva orográfica. Se você estiver em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, aquela região ali de serra, que predomina ali, chuva orográfica, pela atuação da MTA. Tranquilo? Agora, se você estiver em regiões que não possuem alta altitude ou não estão em pé de serra, você não tem essa chuva orográfica predominante. Aí você tem, por exemplo, a chuva de verão, né? Chuva convectiva, ou em alguns momentos esporádicos você pode ter a chuva frontal durante o verão, né? Como a sua dúvida aí. Então, sempre que falar de chuva orográfica, lembra do relevo. Se você estiver em região de relevo montanhosa, aí sim chuva orográfica, predomina. Agora, se você não estiver nessa região de serra, tranquilo? Se você não estiver nessa região de serra, aí no verão predomina a convectiva. Isso aí, Fernanda. Valeu? Vamos para outro, então? Aqui, ó. O mês mais frio do ano. Presta atenção que ele vai te perguntar qual é a região, tá? Então ele vai te dar a característica de um clima e te perguntar a região aonde esse clima é predominante. Então vamos lá. O mês mais frio apresenta temperatura superior a 20 graus, sendo pouco marcadas as estações do ano. A variação de duração dos dias e das noites é insignificante. Em consequência, a amplitude térmica anual é muito baixa. No inverno, porém, a parte ocidental da região sofre a ação de massas de ar frio, que ocasionam quedas bruscas de temperatura. O texto melhor caracteriza as condições climáticas da região. Então, olha só, tem algumas características aí que marcam muito bem essa região. Tá? Ele está te dando a característica de uma região climática, distribuição solar dessa região. Qual é essa região? Fernanda já foi de cara na B, né? A primeira. Mais alguém? Vitor foi de C. Perdão, Gabriel foi de C. Vitor foi de B. Ian B. Bianca B. Mais alguém? Tem poucas pessoas na sala hoje, né? Mas são vocês que estão respondendo. Tamir estava respondendo também.
Beleza. A resposta certa aí, ó. B de bravo. Valeu? Resposta certa, B de bravo. Por que não é a C, Gabriel? Olha essas características que a questão vem dando aqui, ó. Vamos lá. Ele diz que essa região ela é pouco marcada pelas estações do ano. Pouco marcada. Então ele quer dizer que você não consegue perceber a variação das estações do ano. Beleza? Quando a gente fala do centro-oeste, que é o que você marcou, qual é o clima predominante do centro-oeste? Presta atenção nessa palavra que eu disse agora. Predominante. É o clima que predomina, mas não é o único. Lembrando que o clima do centro-oeste, você tem o clima equatorial no norte do Mato Grosso, você tem o clima subtropical ao sul do Mato Grosso do Sul, você tem o clima tropical de altitude em alguns pontos. Não é o único, mas qual é o clima predominante no centro-oeste brasileiro? Alguém lembra? Clima tropical típico, perfeito. Então, o clima predominante do centro-oeste é o clima tropical típico. E lembra que eu falei para vocês que o clima tropical típico, ele possui um verão chuvoso e um inverno seco? Clima tropical típico é o mesmo clima tropical continental, clima do Brasil Central, é a mesma merda, só muda o nome. E esse clima apresenta verão chuvoso e inverno seco. Você tem duas estações bem definidas. Então já elimina o centro-oeste. Eu falo para você que o clima tropical típico é o clima que predomina no centro-oeste e que o clima tropical típico tem verão chuvoso e inverno seco, duas estações bem definidas, você já eliminaria essa alternativa. Por quê? Porque a questão está dizendo que nessa região você tem pouco, você sente muito pouco as estações do ano. Então, já eliminaria o centro-oeste. Beleza? A variação de duração dos dias e das noites é insignificante. Por quê? Na região da linha do Equador, você tem o Sol agindo ali em boa parte do ano. Então a distribuição solar ao longo do ano é quase a mesma. A duração do dia e da noite ela permanece quase que estável, né? No inverno, aí vem outra para se matar a questão. No inverno, porém, a parte ocidental da região, a parte a oeste dessa região, tá? Ocidental da região sofre ação de massas de ar frio, a MPA, que ocasionam quedas bruscas de temperatura. Qual é o nome do fenômeno que você tem a queda brusca de temperatura provocada pela MPA nessa região? Qual o nome? Nome, friagem. E a friagem, ela até ocorre no centro-oeste. Ela ocorre no centro-oeste. Beleza? Porque você tem a Amazônia no centro-oeste, você tem o Pantanal. Então ocorre no centro-oeste, mas não é o que predomina. Então, essas características que eles estão dando aí, total da região norte do Brasil. Belezinha? Sobre essa questão, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para pegar? Vou colocar outra então. Foi. Questãozinha de relevo agora, para a gente dar uma relembrada em relevo. Os escudos ou maciços antigos brasileiros formaram-se na era... Qual a era geológica onde os escudos cristalinos foram formados? Todo mundo de A, né? Essa Tamires é aquela que estava namorando com o rapaz que era do ano passado. Aqui eu não estou conseguindo ver a foto. Não sei se é. Não, né? Qual era o nome, o Vitor, daquele menino que fazia ESA aqui ano passado? Que eu acho que até que ele passou, o moleque era bom. Kevin, isso.
Não passou não, né? O menino era bom. Então não era você que tinha negócio com ele não, né? Na real passou, mas não atingiu os pontos. Tranquilo, porque eu lembro dessa menina, da Tamis, que é a Tamis, o nome dela também. Mas beleza. Todo mundo foi de A, né? Na resposta, então. Resposta aí, ó. Alfa. Pré-cambriana, tá? Eu recomendo bastante vocês estudarem esse conteúdo de relevo. Nos outros cursos eu falo bastante sobre isso e falo com vocês também. Estudem sobre relevo. Por quê? Tem tempo que a prova da ESA não cobra esse conteúdo. Então eles podem explorar um pouco a questão do relevo brasileiro na prova deste ano. E quando a gente fala em relevo, a gente tem que lembrar das estruturas geológicas e dos tipos de relevos. São duas coisas diferentes. Tranquilo? Quando a gente fala de estrutura geológica, quais são as 3 estruturas geológicas que existem no planeta? Nós temos escudo cristalino, que é a formação geológica mais antiga do mundo, tá? Nós temos as bacias sedimentares, que são as áreas onde você tem uma grande ocorrência de acúmulo de sedimento, bacia sedimentar, e nós temos os dobramentos modernos. Lembrando que no Brasil nós temos 2 estruturas geológicas. A única estrutura que não existe no Brasil são os dobramentos modernos. Tranquilo? No Brasil nós temos dobramentos antigos. Professor, o que são os dobramentos? Montanhas. Aqui no Brasil nós não temos montanhas recentes, que se formaram recentemente. Nós temos no Brasil formações geológicas muito antigas. A base da estrutura geológica brasileira é uma base muito antiga. E qual é a base da estrutura geológica do Brasil? Escudos cristalinos. A base do nosso território são os escudos cristalinos. E os escudos cristalinos, eles se formaram há mais de 150 mil anos atrás. É a base da nossa estrutura geológica, beleza? Lembra que eu falei para vocês que sempre que a gente falar do escudo cristalino, o que a gente encontra em escudo cristalino? Alguém lembra? Quando a gente fala de escudo cristalino, aonde tem escudo cristalino nós encontramos o que em escudo cristalino? Mineral metálico, perfeito. Brasil tem 36% do nosso território formado de escudos cristalinos. É muita coisa. 36% do território brasileiro de escudos cristalinos, isso acaba fazendo com que o nosso território tenha uma grande reserva mineral. O Brasil tem a maior reserva de ferro do planeta. O Brasil tem uma das maiores reservas de manganês do mundo. O Brasil tem uma grande reserva de xisto. Beleza? Então, o Brasil ele é rico em minerais porque 36% do nosso território é formado por escudos cristalinos. E os escudos cristalinos foram formados na era pré-cambriana. Tranquilo? Pré-cambriana. A outra estrutura geológica que existe no Brasil são as bacias sedimentares. Em bacia sedimentar nós encontramos o quê? Sempre que fala bacia sedimentar, o que a gente encontra? Isso aí, combustíveis fósseis, né? E aí nós temos petróleo, gás natural, carvão mineral. Tranquilo? São os combustíveis fósseis. De bola, como a Fernanda colocou, como o Vitor colocou. 64% do nosso território é formado de bacias sedimentares. Então o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo aqui na América do Sul. O Brasil está para entrar na OPEP, que são os maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil tem uma grande riqueza em gás natural, porque 64% do território é formado por bacias sedimentares. Se a prova perguntar, a bacia sedimentar começa a se formar no Brasil em que período? Mais ou menos, alguém lembra? Não? Bacia sedimentar? Isso aí, Fernanda, aqui ó, Mesozoico, show de bola, Mesozoico.
Paleozoico, você também tem. Na verdade, olha só. A bacia sedimentar, ela começa no Paleozoico, se intensifica no Mesozoico e continua no Cenozoico. Por que continua no Cenozoico? Porque a era atual que nós vivemos, a era quaternária, nós temos o período Cenozoico. Tá? Na minha opinião, se vocês forem estudar, devem estudar, vocês têm que lembrar principalmente quais são as bacias sedimentares no Brasil e o que você encontra lá. Eu falei para vocês, eu coloquei no slide bonitinho quais são os escudos cristalinos, quais são os crátons no Brasil, quais são as bacias sedimentares. Deem uma decorada boa nesse conteúdo, tá? E o slide está para vocês lá no grupo, lá no Google Class. Continuando sobre relevo. O Brasil apresenta um relevo bastante antigo e desgastado pelas ações do clima. Dentre as estruturas de relevo no Brasil, assinala que está presente em maior parte do nosso território. Marca aí para mim. Isso aí tá muito fácil, né? Acabei de falar, vocês já sabem sobre isso, já estudaram. Ó, a resposta certa é D. Agora, olha só, preste atenção no seguinte e toma cuidado. Essa questão aqui, ela está te pedindo de estrutura de relevo. Beleza? Estruturas do relevo. Vocês sabem que as estruturas do relevo são 3. Escudo, bacia e dobramento. Só que também nós temos, além das estruturas geológicas, nós temos os tipos de relevo, que também são 3. Planalto, planície e depressão. Quando cair esse conteúdo na sua prova, você tem que lembrar que existe essa diferença de estrutura para tipos de relevo. Porque a última vez que caiu uma questão sobre isso na prova, muita gente errou porque se confundiu. A questão perguntava sobre tipos de relevo e tinha gente marcando sobre tipos de estrutura geológica. Tá? Então, toma cuidado. Vocês marcaram aí de maneira impecável. Mas toma cuidado com isso. Se a prova perguntar estrutura geológica no Brasil que possui maior quantidade, bacia sedimentar. 64%, bacia sedimentar. Se a prova perguntar base da estrutura geológica, já não é bacia sedimentar. Se a prova perguntar a base da estrutura geológica do Brasil, é o que veio primeiro, é a base. E qual é a base da estrutura geológica no Brasil? Alguém lembra? A base. Não é o que tem em maior quantidade, é a base. Qual é a base da estrutura geológica? Alguém? Isso aí, Vitor. Perfeito. A base é o que veio primeiro, é o mais antigo. Né? A base da estrutura geológica é o escudo cristalino. Beleza? O que predomina hoje é a bacia sedimentar, mas a base é o escudo. Está embaixo, veio primeiro. Agora, se a prova perguntar os tipos de relevo, já não é estrutura de relevo, já não é estrutura geológica. Toma cuidado. Se a prova perguntar quais são os tipos de relevo no Brasil, planalto, planície e depressão. Beleza? Agora, desses 3, o que predomina no Brasil? O que nós temos em maior quantidade? Planalto, planície ou depressão? Isso aí, Vitor. O que predomina no Brasil, que nós temos em maior quantidade, é o planalto. Entendeu? Planalto é o que nós temos em maior quantidade. Bacia sedimentar é a estrutura, planalto é o tipo de relevo. Olha só. Os derrames basálticos no Mesozoico caracterizam qual região no Brasil? Os derrames basálticos. C, todo mundo C? C. Mais alguém? Tamires, cadê?
E a Tamires? Tem que pegar água, né? Resposta certa aí, C, de Charlie, beleza? Derrames basálticos, olha fazendo merda. Derrames basálticos, né? Os derrames basálticos caracterizam a região sul. Qual é o tipo de solo que se forma com esses derrames basálticos? Lembrando que derrames basálticos são as grandes atividades vulcânicas, as rochas basálticas, que acabam se formando depois dessa solidificação. Isso aí, ô Fernanda, perfeito. Vitor, o solo que se forma é o solo de terra roxa, que aqui no Brasil foi muito utilizada para a produção de café, um solo extremamente fértil. Vamos outro então. Além dos relevos serranos, essa é pura decoreba. Além dos relevos serranos das províncias da Borborema e Tocantins, qual a outra província que apresenta vestígios dos dobramentos originais que foram modelados por um longo processo erosivo? Então ele já está te dando dois aqui, ó. Borborema e Tocantins. Beleza? Borborema e Tocantins. Qual é o outro relevo antigo que acaba sendo um dobramento original? Falei para vocês que nós temos os dobramentos antigos. Dobramento moderno não existe. Nós temos dobramentos antigos. Borborema, Tocantins e... todo mundo de D, né? Todo mundo de D. Show de bola, olha só. Resposta certa? D de delta, perfeito. Como eu disse, dobramento moderno não existe. O dobramento antigo tem. Dobramentos antigos, pura decoreba, Borborema, Tocantins e Mantiqueira. E quais são os escudos cristalinos? Alguém lembra? A prova perguntou, quais são os escudos cristalinos do Brasil? Quais são? Isso aí é pura decoreba, ó. Os escudos, Guianas, Brasil Central e o Atlântico. Beleza? Agora, os crátons. Você pode perguntar os crátons. Aí você tem Guiana, Xingu e São Francisco. Beleza? Guiana, Xingu e São Francisco. Se a prova perguntar quais são as bacias sedimentares, Paraná, Parnaíba e o Amazonas. Tá vendo como é que é pura decoreba? E esse conteúdo você tem que decorar, tá? Isso está no livro tanto da Lígia Terra quanto do Magnólio. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, fazendo aquela revisão agora sobre população. Isso aí, Vitor, moleque inteligente. Sobre a população, hein? Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população pela área, né, versus a área, damos o nome de... Mas aí, C, todo mundo C? C. Beleza, olha só, como é que vocês estão bem, cara? C, né? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Você pode falar que no Brasil o país ele é populoso, tem uma grande população total, são mais de 200 milhões de habitantes. Só que você não pode falar que o Brasil ele é um país
povoado. Por quê? Quando você divide essa população total pela área, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, acaba que você tem poucas pessoas por quilômetro quadrado, baixa densidade demográfica. Então o Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. E um desses fatores é pela densidade demográfica. O território brasileiro é muito grande. E o número de habitantes por quilômetro quadrado aqui no Brasil é relativamente baixo. Assinale a alternativa incorreta em relação à migração estrangeira para o Brasil. E, na verdade, a alternativa incorreta em relação à imigração estrangeira para o Brasil. Então, sobre as imigrações, lembrando que imigração é entrada. Sobre essas entradas estrangeiras, essa imigração estrangeira no Brasil, marca incorreta, por que está errado aí? Todo mundo se Gabriel Diá. Vamos lá. Aqui, ó. Resposta certa é de eco. Que olha só. Sobre essas imigrações, ele quer que você assinale a alternativa incorreta, a única que está errada. Beleza? Então, a A está correta, porque a diz que as imigrações foram direcionadas principalmente para São Paulo e os estados do Sul. Correto, né? Nós tivemos uma grande imigração para o interior de São Paulo, na produção de café. Nós tivemos os alemães na região sul e os eslavos também na região sul. Italianos também foram para a região sul. Japoneses em São Paulo. Beleza. Então, até aí correto. B. Seu apogeu coincide com a expansão da cafeicultura. Nós tivemos imigrações ao longo do Brasil colônia, só que durante o período do café, essas imigrações meio que deram um boom. Tá? A Europa estava passando por algumas crises econômicas. Em 1914 veio a Primeira Guerra Mundial, muita gente veio para o Brasil fugindo da guerra. Show de bola. A B está correta. A C, vamos na C. Os maiores contingentes. Olha só, Fernanda. Primeiro na C. Os maiores contingentes foram os portugueses, obviamente, pela questão do Brasil ser colonizado por Portugal. Depois os italianos, em terceira, a migração espanhola. Correto, em maior quantidade. A C está correta. D. Foi estimulada para suprir a ausência da mão de obra escrava? Correto. A ideia era que quando acabou a escravidão, eles começaram a utilizar a mão de obra imigrante na indústria, principalmente, né? na produção de café, e posteriormente na indústria. Então a D está correta. Aí a E está dizendo o seguinte: foi baseada na doação de pequenas propriedades na zona cafeicultura. Aí a Fernanda colocou assim: mas o governo não estimulava as imigrações com pequenas terras aqui no Brasil? Muitos italianos, japoneses, espanhóis que foram para o interior de São Paulo na produção de café, eles não ganhavam terras. Você não tinha uma doação de terras para esses imigrantes. Lembra que eu falei que
algumas pessoas nem gostam que mencionam isso, mas parece que é como se fosse uma nova escravidão. Os imigrantes vinham para o Brasil com a promessa de que receberiam terras. Quando eles chegavam aqui, eles percebiam que, na verdade, eles deveriam pagar pelo custo, né, o custo de deslocamento, custo de transferência da Europa para cá, para o navio. Eles tinham que pagar esse custo, tinham que pagar pela moradia, pela alimentação, pela vestimenta, pelas ferramentas, ele tinha que pagar por tudo. Ele vinha com a promessa de que receberia terra, mas não recebia. Então, o problema quer dizer que foi baseada na doação de pequenas propriedades na zona cafeicultura. Não houve essa doação. Alguns trouxeram dinheiro, né, da Europa e conseguiram comprar suas terras. Outros foram acumulando dinheiro, mas são exceções. Agora, chegar e receber doação de pequenas propriedades de terras, isso é um erro, isso não aconteceu. Entendeu, Fernanda? Assim, o governo italiano começou a manipular a situação, verdade. Isso aí. Tanto é que chegou um momento que o governo da Itália começou a até dificultar a migração de italianos para o Brasil, porque começaram a perceber que, na verdade, isso era uma mentirada do cacete. Os caras não iam receber terra aqui. Tranquilo? Olha lá. Apesar de pequena expressão numérica, os imigrantes deixaram sua presença em algumas regiões brasileiras. Os municípios de Garibaldi e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, são frutos da imigração. Vai. A maioria foi de B, né? O Gabriel foi de A. C. Vamos lá então, ó. Resposta certa: B. Italianos. Olha a pergunta. Ele está falando de algumas cidades que se formaram lá na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Municípios que se formaram lá no Rio Grande do Sul pelos imigrantes. E aí ele dá o nome de alguns municípios, como Garibaldi e Bento Gonçalves. Eu não sei vocês são novos, mas tinha uma novela na Globo que era Terra Nostra. Porra, bem velho, de italiano, plantava café no interior de São Paulo e algumas pessoas na região sul. E aí esse nome aqui, Garibaldi, mas ficou muito marcado para mim como um nome italiano. A cidade de Garibaldi, para mim, na hora eu consigo ligar a Itália, italianos. Com o tempo, vocês vão pegando isso também. E existem cidades que foram criadas por italianos, lá na região sul, por italianos, por alemães, por eslavos. E eu coloquei isso para vocês no slide. Dá uma olhada lá no slide que está no Google também. Está bem destrinchado lá. Tá? E, inclusive, eu joguei algumas questões sobre população para vocês também. Vou fazer o seguinte. Esse final de semana aí eu vou mandar mais um mix aí de questões para vocês sobre os conteúdos que nós já vimos. Tranquilão? A cidade foi criada por Giuseppe Garibaldi. Olha só. Giuseppe. Porra, tem nome mais italiano que esse? No Brasil Central, observa-se um fenômeno migratório de trabalhadores em função da necessidade de diferentes colheitas em diferentes épocas do ano, já que o clima tropical permite cultivos perenes, que podem proporcionar até 2 safras ao ano. Esse tipo de movimento migratório de trabalhadores rurais, conhecido como boia fria, é conhecido como... Qual o nome da migração realizada por esses boias frias aí? Fala pra mim. Todo mundo né?
Fernandes B. Foi? Todo mundo, né? Beleza, olha só. Resposta certa aí, ó. Eco. Olha só. Vou responder primeiro o da Fernanda. Fica melhor assim. Por que não é B, Fernanda? Ele está falando de alguns trabalhadores rurais, né, no caso dos boias frios, e que esses trabalhadores rurais, como boia fria, ele participa da colheita, né, em algumas épocas do ano, beleza? Então esses trabalhadores eles migram até a colheita, participam da colheita e depois retornam para sua moradia, para o seu local de origem. Então, quando falar uma migração que ocorre entre um mês ou outro, ou em algumas vezes ao longo do ano, não é uma migração que ocorre o tempo inteiro, né? Você lembra dessa migração sazonal. Migração sazonal é aquela migração que ocorre temporariamente, uma vez ou outra ao longo do ano. Na B, está dizendo que os boias frias praticam uma migração definitiva pendular. Verdade? O definitiva anula o pendular. Migração pendular é aquela migração onde você tem constantemente a pessoa indo de um ponto ao outro. Constantemente. Pendular, pêndulo, vai e volta. Muito comum nas grandes cidades. Beleza? O cara se desloca da periferia, das áreas mais distantes, em relação ao centro. E aí no final do dia, ele retorna do centro para a periferia, para a área mais distante. Esse deslocamento entre centro e periferia, nós chamamos de migração pendular. Só que é uma migração constante, diária. Então ela não é definitiva, não é aquela migração que você vai para morar naquele local é definitivo. Beleza? Tranquilão? Mais uma? Será que dá mais uma? Dá mais uma, né? Mais uma. Vou deixar aqui, ó, bioma. As áreas de deserto e de ambientes semiáridos são constituídas por uma vegetação adaptada às condições destes meios. Com base nessa declaração, pode-se afirmar corretamente que suas plantas são... Então, olha só. Sobre essas vegetações de ambiente desértico, tá? Deserto semiárido. Qual é o tipo de vegetação que você encontra nesse semiárido, nessa região desértica? Fernanda foi a primeira, foi de A. Mais alguém? Bianca de A. Todo mundo de A, né? Bonito. Aqui, ó. Resposta certa? Tá. Essa é tranquila, né? Vocês estão bem também. Vocês estão estudando, acredito eu. Então, a vegetação que você encontra no semiárido, que é uma área seca, na verdade, a área mais seca do Brasil, a vegetação ela tem que se adaptar a essa escassez. Tranquilo? Por isso que lá no semiárido você encontra muito cactáceo, arbustos de cactáceos. Lá no semiárido nordestino você tem a caatinga. A caatinga é uma formação arbustiva. Você tem arbustos secos, né, que quando você está em um período mais seco do ano, durante o inverno principalmente, a vegetação ela fica meio que esbranquiçada. Então a vegetação ela tem que se adaptar a essa escassez de chuva, por isso ela é xerófita. E ao mesmo tempo, caducifólia. A vegetação xerófita é aquela que libera a folha, xerófita é a que se adapta ao ambiente seco, e a caducifólia e decídua é aquela que libera a folha. Tranquilão? Galera, mais uma? Vamos lá. No Brasil, o fator fogo ocorre com maior frequência em qual bioma? Fogo. Eu pensei que vocês errariam essa questão aí. Não é desmerecendo não, mas essa questão é legalzinha. Essa questão
ela... Ah, tava no simulado? Ah, perdão. Eu que joguei as questões pro simulado. E aí eu não lembro, cara, são 4 cursos que eu trabalho e acaba que eu não lembro qual é a questão de um e de outro. Então eu botei a mesma questão para vocês aí. Mas, perdão, essa questão na verdade ela é uma questão muito boa. Eu gosto de trabalhar essa questão porque você encontra esse tipo de questão em poucos lugares, que trata do fogo comum no Cerrado brasileiro. Lá no Cerrado a vegetação ela pega fogo naturalmente, principalmente durante o inverno. Por que durante o inverno? Porque durante o inverno o ambiente fica mais seco. A temperatura continua elevada, só que o ambiente fica mais seco. Então a vegetação boa parte das vezes não resiste a esse calor e a esse tempo seco e acaba pegando fogo de maneira natural. Não é antrópica, não é provocada pelo homem. O ser humano pode provocar, mas lá no Cerrado existem essas questões, essas queimadas naturais. Tranquilo? Só tem mais uma questãozinha aqui. Vai dar pra gente fechar. É a mais difícil. O domínio morfoclimático das pradarias é uma área marcada sobre as pradarias. É um domínio marcado. Qual é a característica das pradarias? Vitor foi C, D, na verdade. Não, olha só. Tem alguém tentando fazer, será? Beleza, olha só. Sempre que falar, Fernanda colocou B, Fernanda está estudando, olha aqui, a resposta certa é B. Todos estão estudando, daqui a pouco, não, todos estão estudando, vocês são maravilhosos. Vocês irão passar na prova da ESA. Tá? O que acontece? Sempre que falar da pradaria é a mesma coisa para vocês, acaba lembrando muito os campos sulinos. Tá? Os campos sulinos. Falou pradaria, lembra dos campos. Porque quando você lembrar das características dos campos sulinos, automaticamente você lembra da característica da pradaria. Quais são as características dos campos sulinos? Terras baixas, aqui ó, suavemente ondulados. Não tem grandes paredões rochosos, serras, montanhas. São relevos mais ondulados, suavizados, que nós chamamos de coxilhas. Tranquilo? A vegetação é uma vegetação herbácea. O que é vegetação herbácea? Vegetação rasteira, de gramíneas, herbácea. Essa região com relevo mais suavizado, levemente ondulado, com gramíneas, herbáceas, acaba favorecendo a atividade da pecuária, criação de gado. Só que é uma pecuária extensiva. A pecuária extensiva é aquela onde o gado fica solto no pasto. E além disso, lá na região da pradaria você tem produção de arroz por alagamento, que nós chamamos de, risicultura. Tranquilão? Então, sempre que fala da pradaria, lembra disso, dos campos sulinos e dessas características aí. Por que não é a D, ô Vitor? Porque na D ele está dizendo aqui, ó, que lá você tem chapadões sedimentares. A região das pradarias não é muito a característica, não é comum esses chapadões, esse relevo de planalto com o topo aplanado, isso é o chapadão. Tranquilão? Galera, vou ficando por aqui, tá?
Obrigado pela presença de vocês. Semana que vem a gente volta. O conteúdo da semana que vem já está lá no Google para vocês. Passem logo para o caderno, deem uma lapidada para na próxima aula voltar bala. Tranquilão? Tamo junto, galera. Beijos, abraços. Valeu, Bianca, Rian, Vitor, Fernanda. Beijos, beijos. Fui que fui.